vocês? Gente, hoje nós vamos tratar aí de mais gêneros, nós vamos falar de charge de tirinha, né? Mais dois gêneros textuais aí que caem, né, muito no Enem aí, não só na prova de linguagens, né? Como nas outras também é comum de cair, o Enem adora uma charge ou uma tirinha. Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre esse gênero, tá? Para entender, né, mesmo o que é, do que se trata. Depois venho com algumas dicas, tá? Do que precisa de você se perguntar, enfim, para você poder fazer uma boa interpretação. E depois nós vamos para a prática, nós vamos ver algumas questões aí, né, em como que o Enem ele cobra de você, né, as charges e as tirinhas, né? Para que ele usa ainda as charges e das tirinhas? Usa para muitas coisas, nós vamos ver. Bom, gente, então primeiramente charge, né? Trouxe aqui, tem alguns exemplozinhos aqui em cima e aqui embaixo. Não é novidade para ninguém, né? É um gênero muito comum, divertido também, né? Não tem quem não goste de charge. A charge, gente, ela é um gênero jornalístico, tá? Ela pertence aí a esse campo aí, por exemplo, de notícia, reportagem, né? Esses gêneros, textos jornalísticos. Ele é um texto jornalístico que utiliza da imagem, né, para expressar aí a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. Ou seja, no jornal, vamos pensar mais naquele jornal impresso mesmo, tá? No jornal, sempre quando você vira a página assim, né, atrás, a primeira página, depois da capa, logo vem o editorial, né, que é um texto também, inclusive é um texto argumentativo, né, é um texto que vai apresentar ali o que vai ser sobre as notícias, a reportagem do que se trata, né, o assunto. E geralmente é nessa página ali, ou bem próximo dali, no início, que sempre vai vir uma charge, né? E essa charge ela vai estar fazendo referência em alguma notícia, alguma reportagem que o assunto, né, for mais importante, assim, mais polêmico. A charge ela é carregada de críticas, né? Ela faz uma crítica ironizando, né, alguma situação do cotidiano. E mais especificamente, sim, gente, a charge ela vai refletir a situação do cotidiano, mas é aquela situação que virou uma notícia, uma reportagem, tá? Esse que é o caráter principal da charge, tá? Então, a charge sempre ela está relacionada a um noticiário, tá bom? Algumas características do gênero charge. Retrata a atualidade, né? Pensa se está relacionado com o fato que virou notícia, né? Que foi noticiado. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, né? Como eu falei, que é considerado o mais importante ali do jornal daquele dia. Se origina da notícia jornalística, ou seja, parte do noticiário, de um acontecimento ali que virou notícia, que surge a charge. Então, o chargista, né, a pessoa que faz a charge, ele não pensa, deixa eu fazer uma charge sobre tal tema. Não, ele se inspira, né, digamos assim, em uma notícia. Reflete na imagem posicionamento editorial do veículo, ou seja, do jornal, né? Se o jornal está sendo, vamos supor, se é político, uma charge política, né? Se ele está fazendo, a crítica que ele está fazendo ali reflete o posicionamento do jornal, né? Se é um jornal mais de direita ou de esquerda, né? Se esse jornal é a favor ou não daquele determinado político que ele está criticando ali, isso vai ser visível ali na crítica que ele estiver fazendo. A charge também pode ser chamada de texto visual, que utiliza o humor ao mesmo tempo que critica, né? Porque geralmente, né, elas são engraçadas, né? Tem esse tom humorístico aí. Quando eu falo geralmente, é porque, aqui entrando até numa outra questão, porque o humor, independente de qualquer texto, né, para acontecer, a pessoa ela tem que entender o contexto, né? Então, se ela não entende o contexto, para ela não vai ter graça, não vai gerar humor, né?
Como se alimenta de novidade, né? Tida como uma narrativa efêmera. No caso, caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, entendeu? Se ela está ali sozinha, se você só vê a charge e você não tiver por dentro daquele acontecimento, né? Você talvez não vai entender que crítica que foi feita, o que está acontecendo. Então aí, gente, a gente volta a bater naquela tecla, né? Que vocês têm que estar sempre atualizados com as notícias, com os acontecimentos, né? Porque vai que cai lá uma questão com uma charge e você está desatualizado, né? Está por fora, você corre o risco de não entender nada do que está ali, né? Parece ser, é fácil, tem desenho, né? Tudo que tem desenho é fácil de entender, nem sempre, né? Às vezes você não consegue captar a crítica que está ali, né? Aí, gente, eu trouxe aqui esse questionamento, né? Charge e cartoon. Tem gente que acha, é a mesma coisa, não é, confunde, enfim. Bom, primeiro, gente, não se preocupe. O Enem não vai querer saber se você sabe a diferença de charge e cartoon, não, tá? Ele não vai perguntar, se é charge, se é cartoon. Não. Eu trouxe aqui a título de curiosidade mesmo, tá? Para você entender que charge e cartoon é quase a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença, tá? Então, esse quadrinho aqui explica bem, tá? A charge, ela critica os acontecimentos recentes, envolvendo, aí, na maioria dos casos, figuras políticas. Ela tem mais esse caráter. O cartoon, ele já vai fazer uma sátira, então ele já tem mais o tom humorístico aí, relacionado a questões sociais, de forma geral, né, de forma temporal, ou seja, não necessariamente aquilo que está acontecendo na atualidade, tá? Aqui vocês observem que as características em relação à linguagem são praticamente a mesma coisa, né? Aí aqui alguns exemplos. Por exemplo, a charge, ela vai, a maioria das vezes, em criticar o governo. Já o cartoon vai criticar a sociedade. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, tá? A diferença. A charge critica personalidades públicas, né? Pessoas assim, né? Mais de conhecimento do geral. Já o cartoon está focado mais sobre questões sobre o cotidiano, sobre a sociedade em si. Ele não vai focar tanto, o cartoon geralmente não vai focar tanto assim em uma pessoa especificamente, não. E a charge é uma visão crítica sobre a notícia que despertou a atenção do público, né? Está totalmente vinculado ali a uma notícia. Ambos são gêneros jornalísticos, né? Utilizam de linguagem verbal e não verbal, né? Como nós vimos aí, utiliza também do humor. Então, estão vendo que assim, é bem próximo, né? É bem próximo, é uma diferença, né? Uma coisa bem sucinta mesmo, tá? Lá no Enem pode cair cartoon lá também, tá? Mas como eu falei, a diferença de um com o outro não é coisa interessante agora, né? Não é isso que vai ser cobrado de você, não, tá? Só título de curiosidade. Então, olha só, gente, isso aqui, olha, retorno às aulas. Olha lá, colinha, né? E ele colando ali dentro da máscara. Olha só essa daqui do lado. Mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Até chegar a minha vez de ser entrevistado. Dá tempo de aprender. Olha só, essa primeira aqui, gente, é uma charge. E essa segunda aqui é um cartoon. Essa charge está vinculada à notícia sobre os riscos, né, de contaminação com retorno às aulas presenciais. Então, a gente pode entender assim, que está meio que fazendo uma sátira mesmo, né? Zoando assim, olha lá, o menino colando, né, dentro da máscara. Já aqui, né, nesse cartoon, ele tá satirizando aí, fazendo uma crítica a um problema social, né, existente. Ele não se baseou em uma notícia, né, mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Até chegar a minha vez, né, de ser entrevistada, tempo de aprender. Ou seja, o número de desempregados muito alto no país, né, então, né, a fila lá para enorme, dá pra a gente reparar aqui, ó, lá no fundinho, some, tá vendo? Nem dá pra gente ver onde que inicia, né, a fila. Então, ele tá fazendo uma crítica, tá vendo, de uma forma mais, assim, abrangente, um problema social, não especificamente relacionado a uma notícia, ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, né,
chat. Que isso aqui, fofoca? A gente está aqui, prof, chorando por conta que o site que salva todos os alunos na hora das respostas agora tá pago, sabe? Ah, é mesmo? Então tem jeito de vocês colarem. É o Braille. O Braille, sei Ah, lá que como é que se isso? pronuncia. Na Nem verdade, usava. tem que assistir um anúncio, aí você pode olhar a resposta. Mas sempre tem tempo. Faz sei tanto disso. tempo que eu não abro o Mas Braille pra que eu baixar o nem sabia aplicativo. disso. Aham, aí não dá pra Eu nem colar. sabia disso. Pois é, não dá pra Em colar. relação a Gente, ser nada pago, eu se nem cria um sabia. negócio. Agora vai ter viu? que quebrar a cabeça e estudar. Que pena. Agora- Não, estudar é uma palavra muito forte. A gente vai pegar em outro site. Que pena. Ah, Eu vou Yahoo criar um também site não pra ajudar existe? vocês, vai, coleguinhas. vai. E arroz, sim. Boa sugestão. Então vamos lá, gente. Continuando até agora aqui, alguma dúvida, algum comentário? Vamos seguir, né? Como interpretar charges e cartões? Então vamos lá às dicas. Primeira coisa é você questionar essas seguintes questões aqui. Olha, qual é o tema da charge? Conheço o cenário ou as pessoas retratadas? Pode haver ambiguidade, ou seja, mais de uma maneira de interpretar o desenho ou o texto? Né? Lembrando aí que faz parte da charge a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Né? Então, tem que... E uma sempre completa o sentido da outra. Né? Então, interpretar bem, ver o que né? Uma está se relacionando com a outra. Tá? Então, você, fazendo essas perguntas aqui, você consegue aí captar qual é a crítica, né? Entender ali. Procurar detalhes, né? Olha só que nessa frase aqui, bem, não há nada de excessivo na charge, ou seja, tudo que está ali tem uma intenção. Todos os desenhos, todos os detalhezinhos do desenho, tá? Todo o conjunto é importante para entender a crítica que está sendo feita. Então, fragmentar a análise procurando nos detalhes, tá? Que vai servir como pista para você responder a questão, né? E esse lembrete aqui serve não só para charge, mas para qualquer texto, que eu sempre falo isso com vocês. Olha a fonte, né? Lá na fonte, pelo local e pela data de publicação, também vai te dar pistas. Né? Por exemplo, se você não conseguir entender de que contexto, né, que está falando, principalmente se for político, assim, às vezes pela data, você lembra, né? Ah, não, acho que próximo desses dias aqui aconteceu tal episódio, eu ouvi falar mesmo na notícia, deve ser sobre isso, né? Então já vai te dar aí uma pista. Entender o objetivo da charge, né? Então pensar aí nas questões sociais, políticas, culturais, ideológicas que estão envolvendo ali esse contexto da charge. E se perguntar, por que ela foi feita? Qual o público-alvo? Né? Qual o objetivo do autor? Relacione também a imagem e o texto, né? Como eu falei com vocês, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Ao fazer isso, você já está se aproximando aí do seu significado, ou seja, do principal objetivo da charge. E, gente, o que mais, assim, as questões, né? Nós vamos ver aqui para frente. O Enem vai utilizar tanto das charges, tanto das tirinhas, algumas vezes, para questionar você sobre questões gramaticais. Né? Nós vamos ver, algumas vezes são para questionar, vai pegar em questões gramaticais. Outras vezes vai ser mesmo a questão dessa interpretação, de pegar o objetivo, qual a crítica que está sendo feita, ok? Relacionar a charge com o enunciado da questão. Fazer uma leitura atenta, né, de todo o enunciado, das alternativas, né, que pode ser a melhor maneira de encontrar a pista final que fecha sua linha de raciocínio. Ao analisar a própria questão, no qual a charge está inserida, você fica mais próximo de entender qual a mensagem transmitida. Isso aqui que está dizendo, gente, é o seguinte, às vezes você não entendeu muito bem a charge, mas na hora que você lê as alternativas, né, talvez já te direcione um pouco mais. Às vezes tem algumas pistas, sabe, ali nas alternativas, ali na questão, que vai te atenar aí em alguma coisa, ou às vezes você ficou em dúvida em alguma coisa ali, ao fazer, né, essa leitura. É o que eu digo, o Enem você tem que interpretar muito, né, a questão e as alternativas, né, também.
Vamos indo para tirinhas, né? O que muda, né? Assim, visualmente, lógico, a tirinha ela tá dividida aí em uma sequência, né? A história é uma história, ela tá sequenciada, digamos assim, é uma curta história, né? Ela vai ter um início, o meio e o fim, só que de uma forma bem curta. Então, geralmente são em 3, 4 ou 2, né? Quadrinhos. Características muito assim das histórias em quadrinhos, né? Que tem os balões de fala, de pensamento, onomatopeias, personagens, né? Aqui um pouquinho, né? Falando sobre o gênero textual em tirinha, né? É um texto que apresenta também um tom humorístico, né? Tem também sátira, né? Um cunho social em político, metafísico, algumas até eróticas. É comum as tiras centrarem-se em personagens principais. É aí que tá o pulo do gato, tá? Porque é o seguinte, os personagens, né, nessas tirinhas aí, eles vão apresentar alguns estereotipos, tá? Então, por exemplo, só de você olhar para o Garfield e para a Mafalda, você já sabe, por exemplo, quais são as características da Mafalda? Quais são as características do Garfield? Garfield preguiçoso, né? Fica, né, montando, né, digamos assim, montando lá em cima do dono dele, folgado, preguiçoso. Mafalda questiona tudo, né? Essa menina tudo, ela questiona, ela é questionadora, né? Questiona e ela, né, questiona assim assuntos, né, muito relacionados à humanidade, né, ao futuro da humanidade, sobre ética, né? Enfim, Mafalda é sensacional, né? E nós temos outros também, né? O Enem, né, vai trazer Adora em Mafalda, Haroldo, tá? Como nós vamos ver daqui a pouco algumas questões aqui. Tem alguns também, gente, que a gente, assim, você associando aos personagens, você até já deduz o que a questão vai querer de você, tá? Então, por exemplo, questões falando sobre variação linguística. Sempre tem uma questão de variação linguística que tem lá uma tirinha com o Cascão. Turma da Mônica. Cascão não. Não, Cascão não, gente. Desculpa. Gente, esqueci o nome do menino. Cebolinha? Não, o que fala o Chico lá. Bento. O Chico Bento, isso. Com o Chico Bento, né? Que vai trazer a questão da variação linguística lá, que tem a forma de falar aí mais do interior. Enfim, entendeu? Então, associa. Então, se você vê lá que já tem a Mafalda, né, você já sabe que provavelmente uma questão que está querendo pegar em qual é a crítica que está sendo feita, né? Enfim, nós vamos ver agora aqui umas questõezinhas com a Mafalda aqui. Aí a gente conversa um pouco mais. Deixa eu ver aqui os comentários. As características dela é fazer eu não entender a tirinha. Gente, a Mafalda, né, é argentina, né? Você sabe que ele até morreu, né, recentemente. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários antes de a gente ir para as questões. Não, ok, gente. Beleza. As questões, as tirinhas da Mafalda, tem algumas que pega a gente mesmo. Ela faz uns questionamentos que a gente fica meio sem, né, sem entender, sem chão assim. Então, né, bora já ir lendo, né, interpretando aí, que você vai, né, pegando assim esse estilo da Mafalda de questionar as coisas. Então vamos lá, gente. Eu vou começar por ela, né? Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Para a frente. A frente é para lá. Lá não é a frente, mas é a minha frente. A tua frente não é a minha frente. Não. Estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para frente. Tá vendo, gente? Ela é demais, né? Sensacional. Ela pega ela faz, pode dizer que ela faz metáforas, né? O tempo todo aí na mente dela, com as situações, e ela faz metáfora. Vamos à questão aqui, depois eu comento mais, não. Vamos lá. Então, a conversa
entre Mafalda e seus amigos revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam divergir, ou desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas, expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes, ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de ideias, mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar divergências. Querem que volte lá? Volta lá, por favor. E aí, Luana? Olha, tu entrar e assim. A? Eu iria na D. Eu vou na A. Eu tava entre a A e a B, só que eu vou na A. Porque não desvaloriza nenhuma diversidade social. Eu não tô desvalorizando, só por isso. Mas se não, iria na B. Mas eu vou na A. Agora eu não sei, acho que quando a Maria falou alternativa A, eu tô meio ponderando entre a A e a D agora. Eu vou na A. Eu estava entre A e a C, mas aí eu li de novo a C e tá escrito ali possibilidade de entendimento. Não teve nenhum entendimento na tirinha, só uma briga. Então eu vou na A, como eu tava entre essas duas. Exatamente, não tem essa possibilidade, né? Então. Ok, Camila vem entre A e a C. Possibilidade Acho que é a mesma coisa com a D, né? Que tá falando entendimento e de respeito, que também não teve, já que eles brigaram. Então é por isso que eu vou na A. É a A, né, gente? A A, porque eles, em um momento, eles estão ali se entendendo, né? Termina a tirinha, eles continuam discutindo qual que é a frente, né? Tá vendo? Então, mesmo nos quadrinhos seguintes, né, não houve um consenso entre eles de qual que seria a direção correta, né? Aí, interessante esse trecho aqui, ó, denotando que alguns conceitos são subjetivos e nem sempre apresentam a mesma significação para todas as pessoas. E esse seria o fator responsável pela dificuldade da humanidade de caminhar para frente, né? Nunca vai caminhar para frente, nunca vai se resolver, porque pontos de vistas, né, diferentes e nunca chegam a um consenso, tá? Então, não pode ser, né, alternativa, vocês analisaram corretamente. A C e a D, porque, olha lá, não houve entendimento em nenhum momento, tá? Só desentendimento. Ok? Então, deixa eu ver aqui, vamos para a próxima. Vamos lá, eu vou ler esse aqui que tá um pouquinho ruim para ler, mas vamos lá. Como vai a sua arte com a neve? Entrei na fase abstracionista. Esta peça retrata a impossibilidade da imagem tradicional de expressar algum sentido no mundo hoje. Abandonando a representação através da imagem tradicional, eu fico livre para me expressar através da forma pura. É a interpretação específica dando vez a uma forma mais visceral. Eu noto que a sua obra é monocromática. Qual é? É só neve. Calvin apresenta a Haroldo. Esses dois aqui são outros também que o Enem adora, tá? Seu tigre de estimação, a sua escultura na neve, fazendo uso de uma linguagem especializada. Os quadrinhos rompem com a expectativa do leitor. Por quê? O Calvin, na sua última fala, emprega um registro formal e adequado para a expressão de uma criança. Haroldo, no último quadrinho, apropria-se do registro linguístico utilizado por Calvin na apresentação da sua obra de arte.
Calvin emprega um registro de linguagem incompatível com a linguagem de quadrinhos. Calvin, no último quadrinho, utiliza um registro linguístico formal. Haroldo não compreende o que Calvin lhe explica, em razão do registro formal utilizado por esse último. Eu tô entre a B e a D. Eu tô em dúvida entre a D e a E. Tirando dúvidas. Olha, gente, essa é uma questão, né, que o Enem utilizou aí Eu tô entre a D e a E. tratar de variação linguística, né? Uso formal e informal. Pelo menos na minha expectativa, o que rompeu pelo menos na minha interpretação, o que rompeu a expectativa nessa fala aí do Calvin. Sei lá, porque tava tudo muito formal, aí do nada eles falam, qual é? É só neve. O que mais, gente? Algum comentário? Mas que raciocínio aí? Que outro raciocínio que vocês tiveram para ver se vocês estão na dúvida, né? Então aí, vamos lá, vamos ajudar. A alternativa correta é a letra D, né? Calvin, no último quadrinho, utiliza um registro linguístico informal. Ele tá... Antes de explicar, ler a explicação, vamos lá. Então, primeiro, gente, ele começa... Olha, né, a primeira fala dele ali, né, ele já usa, né, por ser uma criança, né, abstracionista, já começou aí, ó, uma linguagem, né, formal. E é como se ele tivesse incorporado, digamos assim, aí no que ele continua, né, com esse tipo de linguagem, é como se ele tivesse incorporado ali um escultor de verdade, né, e tá falando essa linguagem toda técnica, enfim, e dá a entender que ele vai terminar, né, com esse mesmo tipo de linguagem. E ele vem com qual é, né, soltando, e o tempo todo ele totalmente formal, e ele solta um qual é, né, é só neve. Então, é isso que é a quebra de expectativa, né, as tirinhas em quadrinho têm como função a produção do humor. Muitas vezes ela é formada pela quebra de expectativa do leitor. Nessa tirinha, em seu diálogo com Haroldo, o Calvin explica sobre a escultura da neve, fazendo uso, né, da linguagem técnica, eu falei o tempo todo, como se, né, fosse um artista mesmo, mas no último quadrinho ele solta em de maneira coloquial, né? Então esperava-se que o Calvin usasse essa linguagem especializada até o fim do texto, né? Ao usar essa, né, uma linguagem coloquial, ele quebra essa expectativa do leitor. Deixa eu ver aqui, comentários, dúvida. Gente, vamos lá, vou fazer alguns comentários aqui sobre essa. Lembra lá daquela dica que eu falei, apegar-se aos detalhes, né? Então, aqui era um momento, assim, né, depois de ter lido as alternativas, né, analisar, né, às vezes cabe fazer isso, analisar cada uma das alternativas, né, olhar o que ela está dizendo e verificar aqui no texto. Lê a B e verifica aqui no texto, tá? Faz isso com cada uma. Fazendo essa verificação na letra D, né, a letra E, o Haroldo não compreende, não cabe, né? Ele não compreende, ele compreende, porque ele continua, né? A pergunta que ele faz, né? Eu noto que a sua obra é monocromática. Ele tanto entendeu que ele até utilizou, né, uma linguagem como ele está, uma linguagem técnica, né? Se ele não tivesse entendido, ele não teria utilizado, né, essa palavra aí, essa linguagem técnica, né? Deixa eu ver o que mais aqui comentar. Linguagem compatível com a linguagem de quadrinhos não tem isso, né, gente? A linguagem de quadrinhos, ela como posso dizer, ela não tem, assim, um padrão geral. O comum, claro, pelo espaço, enfim, é uma linguagem coloquial, mas não é regra, né? Tem que ser só a linguagem coloquial, a linguagem informal. E outra coisa, o quadrinho inteiro, né? Se a gente for analisar todas as falas, tem aqui linguagem informal também, né? Deixa eu ver aqui. Expressão, né? A letra A também, registro formal e adequado. Calma na sua última fala para o registro formal e é adequado para a expressão de uma criança. Então, a gente não pode associar, gente, na aula de
de variação linguística, né? Eu comentei sobre isso, associar, por exemplo, a questão de formal e informal com, enfim, pessoas e idade. Formal e informal depende, né? Linguagem informal e linguagem formal depende do contexto, da situação, tá? Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas vindo de uma criança, né? Desse jeito, mas olha, gente, é uma criança, mas ele estava ali naquele momento, vamos pensar assim, brincando, fazendo de conta, ele estava incorporando, né? E ele utilizou. É meio estranho? Né? Mas isso a gente pensar na realidade, mas a gente está numa ficção, num quadrinho, tá? Então, o que faz mais, né, sentido aqui, que a gente consegue comprovar aqui, né? Lembra aquela dica que eu falava com vocês? Depois, né, que você identificar, eu acredito que seja a letra C, né? Como que você justifica, né, essa sua resposta? Você comprova de que forma, ok? Então, dando continuidade. Essa aqui vocês já devem, às vezes, conhecer, né? Ela foi bem famosa, essa questão em essa charge. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, a árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô. Então, lá o Museu Arqueológico e uma árvore, né? Lá dentro. As diferentes esferas sociais de uso da linguagem obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral, informal, usada entre avô e neto nesse texto é a opção pelo emprego da forma verbal era, no lugar de foi, a ausência do artigo antes da palavra árvore, o emprego da redução tá em lugar da forma verbal está, o uso da contração desse em lugar da expressão desse, né, de esse, a utilização do pronome que no início da frase exclamativa. Ele quer saber aí, né, gente? Ele utilizou essa charge aqui, tá vendo? Ele não tá querendo pegar o que foi a intenção, né? O que ela tá criticando. Enfim, ele quer pegar apenas, tá vendo? Ele utilizou essa charge apenas para fazer um questionamento sobre conhecimento gramatical. No caso aqui mais específico, em um conhecimento gramatical relacionado à linguagem informal oral, que foi usada aí. Então, qual desses registros aqui, né? Trata-se de uma linguagem. Eu tô entre a C e a E. É a C. Vamos lá, gente. Eu acho que eu iria na B. Eu iria na C. Eu falo com tanta certeza, eu vou lá, era e me decepciono e choro. Também. Eu vou na C. Bom, vamos lá, quer ver? Vamos analisar cada uma aqui, olha. Vocês viram. Era e foi, não tem nada a ver com formalidade, informalidade, né? Apenas conjugação de verbo aí. A ausência de artigo antes da palavra árvore, né? Ou seja, aqui, ó, árvore era assim. A gente tá falando, então, ausência de artigo. Então, quer dizer que aqui atrás teria que ter a árvore, né? Então, se isso não é questão de formalidade, não, né? Porque a árvore ele estaria especificando que tipo de árvore seria, né? Então, é só questão assim, questão de colocar artigo ou não, é questão gramatical, mas não de formalidade de uso da língua, tá? Isso não interfere nisso aí, não. Vamos lá na E. A utilização do pronome que em início de frase exclamativa. Que barato, vovô. A forma como, na verdade, aqui, que barato, vovô, o que tem de informal aqui é a palavra barato. Né? Essa gíria aí. E isso é o informal. Agora, iniciar o que com frase exclamativa, pelo contrário, é o mais comum, né? Porque exclamativa é de surpresa, né? Então, isso não tá? Não existe essa regra de formalidade, não. O que é de informal aqui é a palavra barato. E não iniciar com o que. O uso da contração desse no lugar de esse. Isso também não se trata de formal e informal, tá? É apenas, pelo contrário, se é numa fala, o comum é falar desse, não de esse. Né? Até mesmo na escrita, o mais usual é desse. Então, isso
Não é, né, questão de formalidade e formalidade. Agora, o está e falar tá, isso sim, né? Tá vendo, né? Então, assim, esse tá, isso não tem esse registro verbal aí na gramática, não, né? Não tem essa conjugação aí, não, né? Tá. O verbo é está. Ok, gente? Então, por isso, letra C, né? O emprego da redução do tá no lugar do está, que marca aí algo bem oral mesmo, informal, né? Não existe esse registro aí na gramática, como eu falei com vocês. Gostaram dessa questão? Errei. Aqui, olha só essa questão, né? Ela traz até outro assunto aí. Quando às vezes as pessoas perguntam assim, cai gramática no Enem? Precisa estudar gramática, né, para o Enem? Precisa, porque é cobrado dessa forma, tá vendo? Né? Não é cobrado daquela forma assim, né, bem tradicional, pedindo para você conjugar um verbo, coisas do tipo, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões gramaticais, né? Mas aqui já está aí um exemplo para vocês verem também, né? Como que o Enem ele cobra os conhecimentos gramaticais de você, né? Através assim de uma charge, uma tirinha, anúncios publicitários também, tá? Eles podem utilizar para fazer questões desse tipo aqui. Aí pega, né? Deixa que eu pego lá uma expressão, uma palavra, né? E dali, a partir daí, ele vai testar os seus conhecimentos gramaticais, ok? E, gente, não se sintam tristes, chateados, que a gente fala em gramática, assim, todo mundo desespera, né? E erra. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Então, veja, até nós, a gente nasce aí falando português e morre sem ser fluente no português, né? Bacana isso, porque realmente a língua nossa, ela ela tem essas dificuldades, mas basta não desesperar, tá ok? Basta não desesperar, estudar da forma correta, né? Também ajuda muito, estudar da forma correta. E é isso que eu tento ajudar vocês aqui. Focar no que tem que ser focado. Então, vamos lá, mais uma questão. Vida social sem internet. O blogueiro profissional. Pro blogger. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace, no Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Então, gente, essa questão aqui já está voltada, né, para a questão de qual é a crítica que está sendo feita. Tá? Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais, enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado, concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. Eu tô entre a B e a D. Você pode voltar na charge? Pronto, pode voltar lá nas perguntas. Eu vou na B. Prof, volta lá só mais uma vez. Tá, obrigada. Eu só queria ver um detalhe. Eu vou na D. Eu vou na A. Vamos ver. D descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Deixa eu ver aqui no chat se alguém comentou alguma coisa. RD. E, gente, hoje vocês estão quietinhos, hein? Descreve com precisão sociedades humanas no mundo globalizado. Alternativa letra A. Algumas pessoas preferem a interação social
né, através das redes sociais, né, prefere se inteirar pelas redes sociais ao invés de, né, pessoalmente, assim, digamos, já que a internet possibilita uma conexão maior, né, com o número de pessoas em diferentes locais do mundo. Essa preferência acaba por prejudicar e desumanizar o contato entre as pessoas. Crítica que pode ser percebida através dos recursos de linguagem adotados pelos chargistas. Vamos voltar lá. Primeira coisa, observem que ela está falando com ele e ele não está olhando para ela, tá vendo? Então, ou seja, não tem um contato, né, visual, né, que exige quando você está, né, conversando pessoalmente com alguma pessoa. Então, isso já é uma atitude, tá vendo? Como eu falei com vocês, olha, a linguagem não verbal, né? O desenho já mostrando. O que ela teve que fazer para ele olhar para ela? Olha, ela teve que entrar na frente dele, né? Abrir os braços assim para que ele a visse, que ele enxergasse, tivesse esse contato aí visual com ela, né? Pessoalmente. Então, isso aqui a gente, né? Estamos analisando aí o desenho, a linguagem não verbal. Aí, analisando aí a linguagem verbal, né? Ela tá falando o quê? Ele tá ali nas redes sociais todas. Ele tá em todas as redes sociais, né? E ele vai, não, tô em tudo, claro, né? Aí, né, ela conclui, nossa, mas você tá em tantos lugares, por isso que eu raramente te vejo no mundo real, né? Ou seja, você tá em todos os lugares virtuais, mas você tá esquecendo de viver o real, né? Então, aí que tá a crítica. A gente consegue captar a linguagem verbal, né? Então, esse a gente viu, pela linguagem verbal tá claro, ele tá em todos o ambiente virtual, né? Mas no real não. E também, olha, a linguagem não verbal, né? Então, essa é, sem dúvida, a maior crítica aí que está acontecendo. Descreve com precisão, não podemos afirmar isso, né? Até porque teria que ter mais elementos aqui, né? Para ser descritivo, né? Então, não tem esse caráter descritivo, tá? Aqui, gente, essa questão, ela também cabe em essa análise, tá vendo? Dessas primeiras palavrinhas aqui, né? Se questiona, se considera, enaltece, descreve, concebe, tá? Então, descreve aí seria, vamos dizer assim, né? Um dos primeiros que poderiam ser até eliminado, né? Isso quer dizer, eliminado em um dos primeiros. Gente, alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo, prof. Não. Tem certeza? Não. Tem certeza? Sim, prof. Certeza. Ah, tá. Porque, olha, tem simulado, né, esse fim de semana aí agora, para vocês fazerem, né? Quero ver todo mundo acertando todas as questões, usando todas as dicas, colocando tudo na prática, tá bom? Prof, Sim, já saiu ou ainda vai sair? não vai sair. Ele já tá pronto, vai sair. Ele vai deixar disponível, deve ser amanhã, acredito, que ele deve colocar, tá? Tá. Beleza? Então, gente, boa noite para vocês. Bora Boa noite, descansar, prof. né?